Tudo começou no grande salão de conferências em Bruxelas, onde líderes e representantes de várias nações discutiam os rumos da economia global. O clima era de formalidade absoluta, mesas longas, luzes frias, assessores digitando freneticamente e intérpretes sincronizados com cada palavra dita. Lula estava entre os convidados principais, sentado perto do centro da mesa oval. Ele parecia tranquilo, analisando papéis, enquanto ao redor dele todos conversavam em sussurros. Foi então que, durante o intervalo entre os painéis, um diplomata europeu, desses conhecidos por falas afiadas e um certo ar de superioridade, pediu a palavra de forma abrupta. Ele olhou diretamente para Lula, como se estivesse prestes a expor uma falha gravíssima. Com um sorriso debochado, afirmou que o Brasil não tinha uma tradição democrática sólida o suficiente para opinar sobre temas geopolíticos de alta complexidade. A frase cortou a sala. Alguns tossiram, outros desviaram o olhar. Até os intérpretes hesitaram por um segundo sem acreditar no que tinham ouvido. O comentário não era apenas uma provocação, era uma tentativa clara de humilhação pública. O diplomata queria aplausos, risos, talvez um constrangimento generalizado. Mas nada disso aconteceu. Lula levantou o rosto devagar, sem demonstrar irritação. Ele apoiou calmamente as mãos sobre a mesa, entrelaçou os dedos e preparou a resposta. Não havia pressa nos seus movimentos, apenas uma confiança silenciosa que, por si só, já desarmou parte da provocação. Quando Lula começou a falar, não levantou a voz, não gesticulou, não mudou o tom, mas cada palavra saiu com uma firmeza impressionante, capaz de atravessar a sala inteira. "Meu amigo", ele disse, olhando diretamente para o diplomata, "a democracia não é um troféu que alguns países exibem como se fosse propriedade exclusiva deles. A democracia é construída pelo povo, e o povo brasileiro lutou por ela com a mesma força que qualquer nação europeia." O silêncio foi imediato. Os assessores pararam de digitar. Os intérpretes voltaram a acompanhar com mais cuidado. Lula continuou, desmontando a arrogância com uma precisão que ninguém ali esperava. Ele lembrou que, enquanto alguns países europeus atravessaram guerras devastadoras e séculos de conflito interno, o Brasil consolidou sua estabilidade apostando no diálogo e na participação popular. "Nosso processo de redemocratização", disse Lula, "foi construído por milhões de brasileiros que enfrentaram ditadura, censura e violência sem perder a fé no futuro." A sala parecia congelada. Alguns diplomatas ficaram visivelmente impressionados com a segurança histórica dele. O europeu que o provocou começou a mexer em papéis, tentando disfarçar o desconforto. Mas Lula ainda não tinha terminado. Ele citou fatos históricos, datas e momentos simbólicos: a abolição da escravatura, a Constituição de 1888, as diretas. Nada disso estava escrito em papel algum. Vinha da memória viva de quem viveu parte daquilo. Quando Lula concluiu dizendo: "Um país não se mede pelos seus canhões, mas pela dignidade do seu povo", os presentes ficaram em silêncio absoluto. Não havia mais deboche, não havia risos, não havia tentativa de réplica. O que começou como provocação virou aula. E o diplomata arrogante que buscava holofotes terminou recolhendo seus papéis em silêncio, derrotado pela própria vaidade e pela força inesperada de uma resposta histórica. Depois daquele silêncio que tomou o salão, ninguém sabia exatamente como reagir. O diplomata europeu que tentou ridicularizar Lula mantinha o olhar fixo em uma pasta azul, como se buscasse ali algum argumento esquecido. Mas todos sabiam, não havia réplica possível. A tentativa de humilhação tinha virado um desastre para ele. E mesmo assim, Lula não parecia satisfeito apenas em responder. Havia algo mais profundo que ele queria deixar claro. Ele respirou fundo, ajeitou os óculos e continuou a falar com a mesma calma de quem conversa numa varanda ao entardecer. "A verdade", disse ele, olhando para os seus pontos, "é que cada nação tem sua própria dor, sua própria trajetória, suas próprias cicatrizes, e nenhuma delas deve ser usada para diminuir outra." A frase fez alguns diplomatas trocarem olhares, especialmente os mais jovens, que pareciam absorver aquelas palavras como se fossem parte de um discurso histórico. Lula então voltou no tempo, descrevendo momentos decisivos da história mundial. Lembrou que a Europa só encontrou estabilidade após mergulhar em guerras que destruíram cidades e arrasaram gerações inteiras. E ainda assim, muitos países ainda levaram décadas para compreender o que significa igualdade,
justiça e direitos humanos. A cada frase, mais assessores se inclinavam para ouvir melhor. Era como se aquele salão de conferências se tivesse transformado num auditório de universidade, com Lula dando uma verdadeira aula sobre maturidade política. O diplomata provocador cruzou os braços, incomodado, mas ainda tentando manter a postura. Lula percebeu. E sem apontar dedos, sem expor ninguém diretamente, decidiu reforçar o ponto que mudaria a atmosfera do encontro. Respeitar a história do outro, disse ele, é a base do diálogo. E diálogo é algo que nem toda potência aprendeu a praticar. Essa frase caiu como um peso no ambiente. Não havia agressividade, mas havia verdade. Uma verdade que ecoava entre paredes revestidas de mármore e gravava nas memórias de todos que estavam ali. Um representante da Irlanda, sentado do outro lado da mesa, inclinou-se discretamente para o colega e disse algo que apenas alguns ouviram. Isso aqui não é resposta, é lição. O comentário se espalhou como corrente de ar. Cabeças começaram a concordar. E o diplomata europeu, percebendo que tinha perdido qualquer apoio, afundou um pouco mais na cadeira. Lula não parou. Agora seu tom era quase de professor. Ele explicou que o Brasil, mesmo jovem diante de outras nações, tinha aprendido a resolver crises sem cair em guerra civil. Disse que sua geração enfrentou ditadura, repressão e miséria, mas nunca perdeu o compromisso com a esperança. Somos um povo que reconstrói, afirmou, um povo que acredita no amanhã. A cada palavra, a tensão inicial se transformava em respeito. Era como se o presidente brasileiro estivesse segurando um espelho diante do próprio continente europeu, mostrando que grandeza não se mede apenas por história antiga, mas por capacidade de evoluir. E quando terminou de falar, todos ali sabiam que algo poderoso havia acontecido. Não era mais um simples debate, era uma mudança de percepção, um momento que seria lembrado nos bastidores muito além daquele dia. Aquela atmosfera carregada ainda pairava no salão quando Lula fez uma breve pausa, observando cada rosto ao redor da mesa. Era como se estivesse medindo o impacto de suas palavras antes de avançar. Ele sabia que aquele era um momento decisivo, não apenas para rebater uma provocação, mas para redefinir como o Brasil seria visto ali dentro. E com a calma de quem já enfrentou desafios muito maiores, voltou a falar. É curioso, disse Lula, que alguns ainda pensem que democracia é um privilégio de poucos, quando deveria ser uma construção coletiva. A frase soou como reflexão, não como ataque. Vários diplomatas levantaram os olhos, atentos. Aquilo já não parecia uma resposta, era uma convocação para repensar velhos hábitos políticos. A tensão inicial dava lugar a uma espécie de expectativa silenciosa. Ele então passou a destacar como o Brasil, apesar de suas dificuldades, aprendeu a caminhar sem cair nas armadilhas da intolerância. Falou sobre o papel do povo, das lideranças comunitárias, dos movimentos sociais que, geração após geração, lutaram para transformar esperança em realidade. Era uma narrativa que muitos ali nunca tinham ouvido tão de perto. O continente sul-americano, para vários europeus, ainda era um território mal compreendido. E naquele instante, Lula desmanchava estereótipos com simplicidade e firmeza. Vocês falam muito sobre história, mas esquecem que história não é só passado. História também é o que decidimos construir hoje. A frase ecoou na sala. Um assessor francês impressionado anotou palavra por palavra, como se estivesse diante de um pronunciamento oficial. Mas era apenas Lula, falando com naturalidade, sem papel, sem ensaios. O diplomata que tentou ridicularizá-lo parecia menor a cada minuto. Endireitava a gravata, olhava para o relógio, trocava a posição das mãos, tudo para parecer ocupado, quando na verdade estava tentando escapar do próprio constrangimento. E quanto mais tentava parecer distante, mais evidente ficava sua derrota silenciosa. Lula concluiu o raciocínio olhando ao redor, não para o provocador, mas para todos os representantes presentes. Se queremos paz, precisamos entender a verdade mais simples de todas. Ninguém é grande demais para aprender.
e ninguém é pequeno demais para ensinar. Foi um golpe de humildade no coração da diplomacia, e exatamente por isso tão poderoso. Quando Lula encerrou sua última frase, o salão inteiro parecia suspenso no ar. Aquela mistura de silêncio e admiração era algo raro em encontros diplomáticos, onde cada palavra costuma ser medida com precisão cirúrgica. Mas ali, diante daquela fala inesperada, muitos diplomatas deixaram de lado a formalidade para realmente ouvir. Era como se algo novo tivesse sido plantado naquele ambiente tradicionalmente rígido. Foi nesse momento que um representante da Espanha pediu a palavra. Ele não olhou para o diplomata provocador, olhou diretamente para Lula. Presidente, a clareza com que o senhor fala sobre democracia é algo que muitos de nós esquecemos. A frase provocou um burburinho leve, não de discordância, mas de reconhecimento. Era evidente que aquela discussão tinha tomado outro rumo. Lula agradeceu com um simples aceno, sem se colocar acima de ninguém. A gente aprende com a vida, e a vida do povo brasileiro ensina muito. A humildade da resposta surpreendeu ainda mais os presentes. Ele tinha acabado de desmontar uma provocação, virado o jogo e ainda mantinha o tom de simplicidade que o tornava tão particular naquele cenário. O diplomata europeu, percebendo que sua tentativa de superioridade havia se transformado em motivo de reflexão corretiva, permaneceu imóvel. Não ousou pedir a palavra. Não ousou levantar argumentos. Qualquer coisa que dissesse ali só aumentaria o contraste entre arrogância e sabedoria. E foi assim que o encontro seguiu, com Lula transformando um ataque pessoal em um debate maduro, elevado e inesperadamente profundo. Um momento que, embora totalmente fictício, parecia tão verdadeiro que qualquer pessoa que estivesse naquela sala jamais esqueceria. Após as manifestações de apoio vindas de diferentes países, o clima no salão mudou completamente. O que antes parecia uma tentativa de constrangimento virou um espaço de reconhecimento. Era como se a fala de Lula tivesse aberto uma janela para que os demais também refletissem sobre suas próprias histórias e responsabilidades. E à medida que novos diplomatas pediam a palavra, ficava claro que ninguém estava interessado em voltar ao tom inicial da provocação. Um representante de Portugal elogiou a forma como Lula abordou a construção coletiva da democracia, destacando que muitas nações europeias haviam esquecido a importância da participação popular. Um diplomata da Irlanda comentou que a perspectiva brasileira trazia um frescor necessário aos debates internacionais, lembrando que o mundo não precisava de mais discursos inflamados, mas de humildade e cooperação. Lula ouvia tudo com a postura tranquila de sempre. Não havia vaidade em sua expressão, apenas atenção. Ele sabia que o momento não era sobre ele, mas sobre o que aquela situação simbólica representava. Cada elogio parecia reforçar uma mensagem maior. Respeito não se impõe pela força, mas pela verdade. Enquanto as falas se sucediam, o diplomata provocador que iniciara o conflito parecia encolher um pouco mais em sua cadeira. Ele mexia na caneta, folheava documentos de forma mecânica, tentando demonstrar naturalidade. Mas era impossível esconder o desconforto. A sala inteira havia percebido que a provocação não só falhou, como serviu de trampolim para um debate muito mais profundo e humano. Quando outro representante, desta vez da Suécia, afirmou que a visão de Lula sobre dignidade nacional era uma das contribuições mais relevantes do encontro, a transformação estava completa. O ambiente diplomático, normalmente frio, parecia ter aquecido e, de alguma forma, o Brasil, naquela narrativa fictícia, havia se tornado o centro moral daquela discussão. Lula, então, ajeitou o microfone e falou de novo, desta vez com um tom mais suave. Se conseguimos transformar um mal-entendido em aprendizado, já valeu a pena. A frase foi simples, mas poderosa. Era o tipo de coisa que só alguém que realmente entende de diálogo poderia dizer. Quando o encontro se aproximou do fim, já não havia qualquer traço da tensão inicial. A provocação do diplomata europeu tinha se dissolvido no ar, substituída por um ambiente de respeito inesperado. Era impressionante como uma reunião que começou com ironia e tentativa de humilhação terminou como um dos debates mais maduros daquele ciclo diplomático. E tudo isso porque a resposta de Lula, calma e firme, havia mudado o rumo da conversa. Ao se levantar, Lula agradeceu a todos pela escuta.
Disse que diferenças sempre existiriam, mas que o verdadeiro desafio das nações era aprender a transformá-las em diálogo, não em armas. Vários diplomatas assentiram, alguns sorriram discretamente. Era raro ver alguém encerrar uma discussão com tanta simplicidade e, ao mesmo tempo, tanta profundidade. Antes de sair da sala, Lula apertou a mão de alguns representantes que o haviam apoiado. Não havia vitória, não havia derrota, havia aprendizado. O diplomata provocador, ainda envergonhado, apenas observou de longe, sem coragem de repetir o tom arrogante de antes. Ele parecia compreender que, em certos momentos, a sabedoria fala mais alto do que qualquer título prestigioso. Nos corredores, já longe das câmeras e dos discursos oficiais, ouvia-se um comentário que se espalhava entre os assessores. Hoje, aprendemos mais do que diplomacia. Aprendemos humanidade. E assim, aquele episódio fictício, que começou como constrangimento, terminou como uma verdadeira aula, não apenas de história, mas de postura.